Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do momento em que você caiu aqui neste vídeo perdido na internet. Eu sou o Vitor Cassiano e estou aqui dando sequência no PET 7, na semana 2, onde a gente vai estudar um pouquinho de filogenética e cladogênese. O que acontece? À medida que os cientistas e pesquisadores foram se aprofundando na evolução e conhecendo e descrevendo melhor as espécies, eles começaram a agrupar esses animais e seres vivos em grupos. E eles perceberam que alguns deles compartilhavam um ancestral comum, então começaram ali a organizar isso como se fosse uma árvore da vida. Então, o que a filogenética estuda? É uma ciência que define hipóteses sobre as relações evolutivas entre os seres vivos. Através de quê? Como eles fazem isso? Genética, eles, através de genes, fazem um sequenciamento genético, então eles conseguem perceber ali onde estão as diferenças e perceber quais são os animais mais próximos e quais são os animais mais afastados, mais longe. Então eles vão construindo ali uma árvore genética. Morfologia, antigamente não existia um sequenciamento genético tão bom. Então os animais eram feitos através de aparência. Quanto mais parecidos os animais, mais próximos eles estão na árvore genealógica. Mesmo moleculares, porque alguns organismos produzem as mesmas moléculas. Então estes estão mais próximos do que aquele que não mais produz ou que produz uma outra diferente. Então, através desses fatores, alguns desses fatores, vão se organizando os animais em uma árvore genética que a gente chama de árvores filogenéticas ou cladogramas. Como que funciona? Embaixo, bem no pezinho da árvore, fica ali o ancestral mais antigo, identificado. E vão ali desenhando uma linha reta, que vai chegar a uma bifurcação, onde ficaria um segundo ancestral. E esses cladogramas eles sempre se dividem em dois, porque uma espécie ancestral dá origem a duas novas espécies. Então aqui, esse ancestral comum foi se alongando ali em uma linha reta, que aqui se dividiu em dois. Aqui agora temos mais duas linhas retas. E esse animal aqui pode dar origem a uma segunda espécie, pode ter um processo de especiação novamente e dar origem a novas espécies. O de cá também pode sofrer um processo de especiação, como a gente também já viu nas aulas passadas, e dar origem a novas espécies. Assim os ramos vão se aumentando até chegar em uma grande diversidade de animais. Todos os animais podem ser encaixados em algum lugar desses cladogramas. Um exemplo é o dos primatas. Esse cladograma que é muito legal, que são dos primatas, onde nós seres humanos também fazemos parte. Então, para você entender um cladograma, é o seguinte: primeiro você precisa ter atenção nos números da laterais. Esses números aqui, eles indicam a quantidade de tempo em que houve a especiação, quando uma espécie ancestral se dividiu, dando origem a novas espécies. Então, aqui nós temos em milhões de anos. 0, 5, 10, 15, 25, 35 e 50 milhões de anos. Há 50 milhões de anos atrás, surgiu ali o ancestral que deu origem a todos os primatas existentes. Vamos começar aqui, né? Esse ancestral comum deu origem primeiro aos símios do Novo Mundo e aos símios do Velho Mundo. Provavelmente, esse primata ancestral surgiu no continente africano e de lá ele se espalhou por toda a Terra. Se você não sabe o que é o Velho Mundo, o que é o Novo Mundo, então apresento aqui o mapa. O Velho Mundo são os continentes da Europa, da Ásia e da África, que são continentes que ficam interligados e muito próximos ali, onde
é possível uma movimentação de pessoas e animais até mesmo por terra. O Novo Mundo é todo o continente da América, que só é possível chegar do Velho Mundo para o Novo Mundo através do mar ou algumas espécies muito antigas, quando esses continentes da América do Sul ainda eram unidos com a África. E aqui nós temos o Novíssimo Mundo, que é ali a Austrália, a Nova Zelândia e algumas ilhas do Oceano Pacífico. O Novíssimo Mundo foi uma das primeiras porções de terra a se separar, e por isso é lá que encontramos alguns dos animais mais exóticos. E aqui embaixo nós temos o continente gelado, a Antártica, um continente quase morto, onde você encontra gelo e pinguins. E é isso aí. Então voltamos aqui para o nosso cladograma. Depois que o ancestral comum deu origem aos simians do Novo Mundo, que são uma espécie bem antiga de primatas, ele continuou ali e deu origem aos Diopithecus, que é esse animal aqui que já é extinto, porque ele sofreu especiação, dando origem ali aos gibbons, que é este aqui, que é este animal aqui, este primata, e também deu origem ali a todo o restante dos primatas. Então, um deles é o orangotango e o Ramapithecus. Então é o seguinte, gente, quando uma espécie sofre especiação, todas as espécies derivadas dela são um pouquinho semelhantes. Aqui nós temos o Diopithecus. Ele deu origem aos gibbons, aos orangotangos e ao Ramapithecus. Todos eles são diferentes, mas possuem algumas semelhanças com o seu ancestral comum. Todos eles são primatas, com ausência de cauda, com dedos, polegar opositor e várias semelhanças que se manteve em todas as três espécies. Mas igual ao gibbon, que se separou ali há 15 milhões de anos, então ele teve um tempo de especiação maior que os outros dois, por isso ele acumulou nesse tempo mais diferenças. Depois, o Ramapithecus aqui, ele deu origem a mais outras espécies, que é o gorila e aqui ao galho que deu origem ao ser humano, que tem o chimpanzé e os seres humanos. Aqui nós temos o gorila e que, como você percebeu, é um pouquinho semelhante com a espécie ancestral, que é o Ramapithecus. Tá vendo? Ele é um pouquinho aqui parecido. Que é também parecido com a espécie humana. Se você observar aqui, ele deu origem aos Australopithecus, que são esses aqui, que depois estes Australopithecus passar por um processo de especiação e vão dar origem aí à espécie humana. Se você quiser saber disso com mais detalhes, com todas as etapas e as outras espécies pertencentes ao grupo dos hominídeos e primatas, eu recomendo algum vídeo no YouTube, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é o vídeo do Pilula, que ele fala de todas as outras espécies de primatas e de hominídeos que já existiam na Terra e o seu processo de dispersão, aonde teve a sua origem e como ele chegou em outras regiões. E ainda tem sempre aquela pessoa que diz: se nós evoluímos dos macacos, então por que ainda existem macacos? Não vieram do macaco, como se fosse uma linha reta, né? Um macaco e de repente se tornou humano, como se fosse um processo de metamorfose. Não, isso não aconteceu. Os macacos, seres humanos, tiveram origem de um mesmo ancestral comum, que ele teve ali um processo de especiação, dando origem a novas espécies.
É tipo, vamos fazer uma analogia aqui com a árvore genealógica da sua família. Temos aqui você. Você não nasceu dos seus irmãos. Você nasceu dos seus pais, que tiveram ali você e seus irmãos. Você e seus irmãos têm algumas características comuns, apesar de todos serem diferentes. Mas os seus primos já é um pouquinho, essas diferenças se acumulam um pouquinho mais. Você e seus primos têm alguma semelhança, mas tem muitas diferenças. Porque os seus primos já estão mais afastados de você. Os seus avós tiveram os seus pais e tiveram os irmãos dos seus pais, os seus tios, que esses tios tiveram seus primos. Então teve aqui um processo de diferenciação maior que se acumulou com o tempo. O mesmo vale ainda para os seus primos de segundo grau, que eles ainda acumulam mais etapas de acumulação. Eles ainda têm mais etapas com acúmulo de diferenças, porque os seus bisavós deram origem ali aos seus avós e aos seus tio-avós, que tiveram filhos e que esses tiveram seus primos de segundo grau, que ainda assim podem ter alguns genes, algumas coisas semelhantes, mas eles não são iguais a você. E as diferenças são ainda maiores do que os seus irmãos com você, os seus primos. Quanto mais afastado de você, aqui no cladograma, mais diferenças ele tem. E quanto mais próximo, mais semelhanças eles vão ter de você. É isso aí, gente. Com isso eu encerro a aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês.